O agronegócio se originou da junção de diversas atividades produtivas que estão ligadas diretamente à produção e ao processamento de produtos derivados da agricultura e da pecuária. Até o século XIX, a atividade econômica era basicamente familiar, e apenas ao longo do século XX é que as grandes transformações ocorreram no cenário mundial, com a aplicação de tecnologias baseadas nos avanços da química e da biologia. O agronegócio passou a ser encarado como um conjunto de elos, que abrange itens como pesquisa, insumos, tecnologias, transporte, processamento, distribuição e preço. E por isso, o produtor rural de qualquer porte, conhecendo sua importância dentro da cadeia produtiva, precisa tomar decisões importantes para a viabilização do seu negócio, que são ligadas a o que, quando, quanto e para quem produzir. Em 2018, o agronegócio brasileiro representou cerca de 23% do PIB do país, com um aumento de 3 pontos percentuais quando comparado ao ano anterior, justificando a alta importância do setor no contexto socioeconômico brasileiro. Apesar da importância, ainda persistem desafios a serem enfrentados pelos produtores, como a taxa de câmbio, a logística, políticas ambientais, políticas fiscais e a questão dos blocos comerciais, como o Mercosul e a União Europeia. Ao passo que a agricultura se desenvolve, os demais setores também se consolidam, aumentando o poder aquisitivo da crescente população. A agricultura se mostra qualificada a alimentar toda a população mundial, ainda que os desperdícios, as más distribuições de alimentos e a falta de renda resultem em desnutrição para as camadas sociais menos favorecidas. O arroz é um dos principais grãos destinados à alimentação humana no mundo, sendo cultivado anualmente em cerca de 165 milhões de hectares e contando com uma produção de aproximadamente 741 milhões de toneladas. Na escala mundial, o Brasil ocupa o 9º lugar, correspondendo a 1,6% da produção, com uma área cultivada de 2,7 milhões de hectares e produção anual de 11 milhões de toneladas. As projeções do grão para os próximos 10 anos mostram que haverá um pequeno aumento da produção nacional, cerca de 0,4% ao ano, atingindo-se cerca de 11,9 milhões de toneladas e um consumo de 12,2 milhões de toneladas. A projeção de consumo de arroz prevê números constantes ou menores que os atuais, mas esses números podem mudar de acordo com o desenvolvimento de novas formas de utilização do grão. Durante toda a história, o Rio Grande do Sul destacou-se como uma região produtora. O arroz, assim como os outros cultivares, era produto de subsistência para os colonizadores açorianos e alemães. Em 1903, a cidade de Pelotas teve a sua primeira lavoura de arroz em maior escala irrigada. E em 1906, surge em Cachoeira do Sul a primeira lavoura irrigada com levante mecânico, com a utilização de locomóvel a vapor e bombas centrífugas para bombear a água do rio Jacuí. A partir daí, Cachoeira do Sul obteve com o passar dos anos um aumento exponencial no cultivo do grão, atingindo em 1920 o posto de maior produtor de arroz do estado, com uma produção de cerca de 20,7% do total daquele ano. A cidade guarda o título de capital nacional do arroz, pois foi um dos municípios com maior produtividade por hectare e melhor qualidade de arroz irrigado. As lavouras de arroz do município continuam entre as gigantes do estado, onde são produzidas cerca de 65% do grão do Brasil. Para entender o sucesso das lavouras de arroz do município, foi necessário conhecer quem está por trás dos números e quais são as estratégias de gestão utilizadas em suas propriedades. Para isso, produtores de arroz de Cachoeira do Sul foram entrevistados e compartilharam suas vivências, opiniões, estratégias e expectativas referentes à cultura orizícola. Para eles, o arroz é motivo de orgulho, mas ainda precisam enfrentar grandes dificuldades na sua gestão, como os baixos valores de mercado, os altos custos de produção, a falta de mão de obra qualificada, as altas cargas tributárias e o arroz, como uma monocultura insustentável. A lavoura de arroz, ela vem se tornando assim, cada vez mais custos dos insumos se elevando, subindo, né?
A parte de produtividade também, claro, está aumentando, mas os preços para a venda para o produtor também não estão sendo assim compensados na mesma proporção da alta dos insumos, né? Então esse sistema da monocultura do arroz, de determinarmos e utilizarmos as terras baixas para a cultura do arroz ano sim, ano não, né, ela praticamente está inviabilizando a cultura do arroz, né? Isso percebemos assim como maior dificuldade para mantermos a cultura do arroz. Aí, claro que a gente começa a buscar outras soluções, né, onde a cultura do arroz vai ser inserida no processo, que é uma integração entre culturas, né, a soja, a integração lavoura-pecuária, e entra a pecuária também, como nós temos já a zeveina intercalando entre as culturas de arroz. Então as dificuldades de arroz, elas estão aí e vão se mantendo, né? A gente vai ter que buscar a eficiência no processo da integração e da cultura do arroz inserida num outro contexto, né? E o mercado está tão oscilante e existe tanta produção na volta aí que sempre tem alguém colhendo arroz, né, no mundo. Sempre tem alguém plantando e alguém colhendo. Então, antigamente entre safra em janeiro. Janeiro o preço atingia bons valores. Hoje em dia não. Hoje em dia, janeiro já tem alguns países na volta aí que já está colhendo e já tem oferta de arroz no mercado. Os preços do setor são dados pelo mercado e a redução de custos é tarefa fundamental para a sobrevivência na atividade, sendo necessário que novos modelos de negócio se desenvolvam, focando não mais na abertura de novas áreas, mas sim na gestão dos vários recursos empregados na atividade rural. Como exemplo, o sistema de integração lavoura-pecuária, que permite o agricultor e o pecuarista a realizarem até 3 safras ao ano. Algumas estratégias de venda do grão são cruciais para conseguirem melhores preços e maior lucratividade na produção. A venda no segundo semestre do ano é uma das estratégias adotadas, principalmente pelos produtores de grande e médio porte, que é quando as colheitas foram finalizadas, as ofertas diminuem e a demanda aumenta. Porém, essa estratégia é privilégio de poucos no município, uma vez que a maioria dos produtores assume compromissos e as vendas precisam ocorrer de acordo com os vencimentos das dívidas. No sistema que eu faço, que eu sou 100% arrendatário, eu não sou dono do imóvel que eu exploro. Eu preciso tirar uma grande parte da minha produção para pagar o dono do imóvel. Seria o ideal tu produzir assim, a metade ou 70%, 80% da tua produção e para pagar os compromissos e ficar com alguma coisa para escolher a melhor época de tu faturar. Esse é o ideal, é uma maneira de comercialização ideal. Talvez um dia a gente consiga chegar lá, é uma meta. Para isso eu preciso reduzir mais os custos e para que eu consiga fazer sobrar essa produção para vender na melhor hora. A rentabilidade do grão não é suficiente para capitalizar os produtores, fazendo com que a maior parte dos entrevistados de pequeno e médio porte busque por financiamentos para custear entre 30% e 90% da sua produção. A produtividade no ramo agrícola é definida como uma relação entre a produção e os fatores utilizados. De acordo com os produtores entrevistados, a produtividade, no geral, é satisfatória. O grande problema da atividade não é a eficiência do produtor da porteira para dentro, mas sim a respeito dos altos custos de produção no Brasil, o que acaba afetando a produtividade. Eu acho que a produtividade do arroz ela não está sendo aumentada na mesma proporção que estão aumentando os custos. O que deveria acontecer com o arroz é o que está acontecendo com a soja, onde existe bastante pesquisa de novos cultivares que produzem mais e para que consiga com isso aumentar, a gente conseguir ter uma rentabilidade melhor. Os produtores de pequeno e médio porte acreditam que passarão por dificuldades maiores nos próximos anos, já que o ganho em escala fica comprometido pela baixa rentabilidade. Já os de grande porte têm boas perspectivas e, para continuarem no mercado, pretendem manter suas estratégias, adaptando-se às mudanças globais. Para que o cultivo do grão se torne viável para todos, é necessário que os produtores invistam em terras com maiores potenciais produtivos e custos de implementação compatíveis, além da rotação de culturas e interação com a pecuária. Apesar das melhores estratégias serem seguidas, falta para a atividade agrícola uma peça-chave,
incentivo e colaboração do governo do país. A necessidade por uma uniformização das alíquotas de impostos entre Brasil e países do Mercosul é mais do que urgente. Além dela, precisa-se de incentivo para exportação do grão, redução de juros para o crédito agrícola, condições melhores de estrada, entre outras muitas necessidades básicas do setor. Um ponto que é unânime entre os produtores é referente à falta de conhecimento do consumidor final e da população em geral, quando se fala de agricultura. É necessário que haja incentivo e criação de projetos para trazer cultura e conhecimento para a sociedade. A pesquisa teve o objetivo de trazer ao ambiente acadêmico e ao curso de administração um personagem pouco valorizado, o produtor agrícola, neste caso, o produtor de arroz. Toda a experiência de troca e conversa com os produtores trouxe certeza de que, mesmo com todas as dificuldades encontradas na gestão de suas propriedades rurais, agravadas pela situação do nosso país, esses importantes personagens possuem esperança e expectativas de safras e realidades melhores. Os produtores sabem da importância do seu trabalho, no âmbito social e econômico para o Estado, país e mundo. E por isso, esperam também que sejam reconhecidos pelos consumidores finais dos produtos. Tarefa esta que deve ser incentivada por trabalhos acadêmicos e apoio das entidades arrozeiras e governamentais.